Olá, pessoal, espero que estejam bem. Retornamos aqui agora com a nossa aula 10 e nós vamos falar sobre um tema também que é bastante importante dentro de psicologia organizacional e de gestão de pessoas, que é uma disciplina também bem correlata à nossa, que é o feedback. Vamos entender o que significa o feedback. Bom, então no processo de desenvolvimento dessa competência interpessoal, que é algo que a gente precisa desenvolver no ambiente de trabalho, o feedback é um processo que ajuda a mudar o comportamento, é a comunicação com uma pessoa ou grupo para fornecer informações sobre suas ações e como elas afetam outras pessoas. Então, seria esse retorno, feedback, a tradução dele é um pouco de retorno, esse retorno que nós damos às pessoas em relação ao seu desempenho, às suas ações, ao seu perfil, e ele acontece muito também no ambiente de trabalho. É importante que a gente possa dar esse retorno, isso falando como líderes, dar esse retorno para as pessoas que trabalham naquele ambiente, para que elas possam remodelar o seu perfil, não remodelar no sentido de mudar a sua personalidade. O foco não é esse, pessoal, não entendam errado. É no sentido de ajustar algum comportamento que muitas vezes pode ser modificado para melhorar o desempenho daquela pessoa e melhorar mais ainda a dinâmica de grupo que existe naquele ambiente de trabalho. Então, feedback é outro ponto importante para trabalhar em equipes nas organizações. Pessoas em equipes precisam providenciar feedback sobre suas próprias performances e o seu impacto na performance do grupo de modo imediato e restrito aos comportamentos. Olha que interessante esse aspecto também, pessoal. Eu vou retornar, dar um retorno àquelas pessoas para que elas melhorem o seu desempenho e também a sua performance no grupo. Então, de que modo o meu desempenho ele está afetando aquele grupo de trabalho. Por exemplo, quando se fala, não é o foco aqui, mas muitas vezes quando eu vou criticar algum jogador de futebol, vocês já ouviram falar que ele é muito bom, mas sozinho. Quando ele está jogando junto com o time, ele não faz parte de uma equipe, ele realmente não se envolve. Então, é esse ponto também que é importante. Muitas vezes nós temos um determinado desempenho que isoladamente ele é positivo. Só que quando aquele desempenho ele se coloca num ambiente organizacional, eu prejudico os demais. Eu não trabalho sozinho. Eu preciso entender o meu papel naquele contexto, naquele grupo, porque cada um tem um papel fundamental que é a sua maneira vai auxiliar a organização no atingimento dos objetivos grupais e não os objetivos individuais. Como eu já falei para vocês, eu trabalho também com a disciplina de gestão do conhecimento, no mestrado, trabalhei com isso no doutorado. Para nós, como gestores, não nos interessa termos talentos, gênios que trabalham de forma isolada. Isso não resolve o nosso problema organizacional. Nós precisamos de pessoas que trabalham bem junto com os demais, porque o objetivo não é que eu tenha simplesmente conhecimento individual. Eu preciso gerar conhecimento organizacional. E eu só consigo gerar conhecimento organizacional quando essas pessoas trabalham juntas, compartilham conhecimento. Então, o feedback ele acontece em relação ao meu desempenho individual e também ao meu desempenho, impactando o desempenho dos demais. Se eu sou uma pessoa que o meu desempenho atrapalha todo mundo, isso não é uma dinâmica de grupo legal. E o líder, muitas vezes, ele tem que dar feedback também nesse sentido. Olha, você
Se você trabalhasse sozinho, você seria 100% perfeito. Mas você trabalha em grupo, então a gente está percebendo algumas dificuldades nessa dinâmica de grupo. Você tem dificuldade em trabalhar em equipe, em compartilhar com os colegas, então o feedback funciona mais ou menos assim. No processo de desenvolvimento da competência interpessoal, o feedback é um processo que facilita a mudança de comportamento. Então, esse retorno, ele vai facilitar a mudança de comportamento. É a comunicação com uma pessoa ou um grupo no sentido de fornecer informações sobre suas demandas e ações. O feedback eficaz ajuda um indivíduo ou um grupo a melhorar seu desempenho e assim atingir seus objetivos. Lembrando, então, nós temos objetivos individuais que precisam ser alcançados também. Nós temos metas individuais, mas também nós temos metas que precisam do conjunto. Não adianta você isoladamente bater a sua meta se o desempenho do departamento, daquela unidade especificamente, não atingiu o seu objetivo. Então, a gente vai precisar trabalhar o feedback também nesse sentido, de mudar comportamentos para melhorar o atingimento do objetivo organizacional. Ao percebermos que estamos contribuindo para a manutenção do problema, e que precisamos de uma mudança para resolvê-lo, podemos reagir defensivamente, parando de ouvir, nos desligamos daquilo, negando a validade do feedback, atacando o comunicador e até mesmo apontando seus erros. Bom, gente, então isso aí diz respeito à dificuldade de receber feedback que todos nós temos, porque nós vamos receber ali naquele momento uma correção do nosso comportamento. Por isso, quando estivermos na posição de líderes, nós precisamos tomar muito cuidado na forma de fazer, de conduzir esse feedback. A gente vai falar um pouco mais à frente de alguns tipos de feedback e cada um você tem uma forma diferenciada de fazer. Isso vai depender muito dessa flexibilidade e do feeling. Esse feeling seria a percepção do gestor em conduzir aquilo da melhor maneira possível. Deve-se observar atentamente esses aspectos de presteza perceptiva nula ou fraca, que seria essa disponibilidade para receber feedbacks, que representam verdadeiras barreiras à comunicação interpessoal. Se insistirmos em dar feedback, a pessoa pode questionar nossos motivos para fazê-lo, negar a validade dos dados, racioná-los e tentar justificá-los. Ou seja, quando você vai passar por um processo de dar feedback, você pode encontrar inúmeras dificuldades e barreiras em relação ao processo de dar o feedback e também a essa receptividade da outra pessoa que recebe feedbacks, porque ela pode receber aquele feedback com pedras na mão. Por isso você tem que realmente conhecer os problemas que foram gerados por aquele comportamento, ou individual ou em grupo, e tentar transmitir isso da melhor forma possível. Muitas organizações hoje, elas têm processos formais de feedback. Elas têm momentos específicos. Não sei se aí no órgão que você trabalha, vocês têm avaliação de desempenho. Muitas vezes, após uma avaliação de desempenho, o correto é receber o feedback daqueles líderes, de que forma que eu posso melhorar esse aspecto. Então, tudo isso, algumas organizações elas já formalizaram esse processo buscando facilitar o entendimento e a recepção dessas informações. Então, nós vamos ver aí 4 tipos de feedback: o positivo, construtivo, negativo e o ofensivo, para a gente entender um pouquinho mais. Então, o primeiro tipo é o feedback positivo. Feedback positivo, frequentemente utilizado pelas empresas para gerenciar ações que foram positivas para a equipe de alguma forma.
Olha aí também, pessoal. Normalmente, quando a gente fala de feedback, a gente pensa somente em correção de comportamento, mas o feedback também, ele pode ser positivo. Olha, você teve um resultado incrível na semana passada, lidando com esse projeto. Então, assim, a gente queria te dar esse retorno positivo. Isso também é muito interessante, tem algumas teorias da administração, eu acredito que vocês estão tendo disciplinas aí passando por isso, onde essas essas teorias da administração, elas reforçam muito essa questão do feedback, de vários testes que foram feitos, dando esse retorno. Olha, esse é um reforço positivo que a gente está dando nisso. Em disciplinas de psicologia, a gente fala muito sobre isso, esse reforço positivo. Olha, você fez muito bem isso. Então, a pessoa recebendo aquele feedback, sabendo que o seu comportamento teve um resultado positivo, ela vai agir novamente daquela maneira. Então, sempre tentem também fazer os feedbacks positivos, que é parabenizando, dando um retorno para as pessoas que tiveram um comportamento que é o esperado pela organização. Outro feedback é o feedback construtivo. Ele é semelhante ao feedback positivo, mas difere porque nesse tipo de feedback o profissional revela pontos positivos e os próximos passos para aumentar a eficiência e melhorar os resultados. Esse também é excelente, que é aquele feedback que você dá um retorno para a pessoa, olha, foi bem interessante a sua participação, mas você poderia melhorar nesses pontos, agindo dessa maneira. Então, é um feedback que ele já dá os caminhos para os próximos passos no sentido de melhorar. Um outro tipo de feedback é o negativo, esse é um dos tipos mais delicados, né? Porque eu preciso enxergar que aquilo é uma chance de crescimento. Eu que estou recebendo, preciso compreender, olha, é uma chance para eu melhorar. Então, o feedback negativo normalmente é usado quando uma pessoa atinge um baixo nível de desempenho ou comportamento adequado. Então, eu dou um feedback com o objetivo de mudar aquele comportamento para que ele não se repita. E o último feedback, que não é muito interessante, é o feedback ofensivo. É o mais cauteloso de todos, pois pode provocar reações inesperadas, inadequadas e se traduzir em um clima de trabalho não muito bom e saudável, o que gera um temperamento melancólico no funcionário, pois é pontuado por desqualificação. Então, esse é um feedback que o gestor público ele não deve fazer, porque é um feedback que gera resultados ruins, porque eu vou desqualificar de forma ofensiva aquele profissional. E a gente sabe muito bem que ao longo da nossa vida, da nossa trajetória acadêmica, profissional, nós precisamos desses feedbacks no sentido de melhorar o nosso desempenho e a gente crescer. Com certeza todo mundo aí já recebeu algum desses feedbacks e tem pontos positivos e pontos negativos para poder falar sobre isso. E o ofensivo com certeza é um péssimo. Bom, pessoal, então nós falamos rapidamente aí sobre feedback na apostila de vocês, no material complementar, tem um pouquinho mais. Respondam nossos fóruns de discussão, tirem dúvidas, participem, pessoal. Nas nossas reuniões de equipe, como eu já falei aqui, um dos pontos que a gente sempre fala é como vamos fazer os nossos queridos alunos participarem mais. Então, o meu papel aqui é de estimular vocês e de pedir para que vocês participem, para que vocês possam receber feedbacks construtivos da nossa equipe e melhorar cada vez mais o seu desempenho na graduação. Pessoal, um grande abraço e até o próximo encontro, tá?